Bom dia a todos. Chegando agora no mercado, 9,6. Vamos fazer uma venda aqui, tá? Esse preço ainda não fechou, tranquilo. Mas essa linha amarela aqui, ela é um topo lá do 60 minutos, né? Aliás, um topo e ao mesmo tempo um ponto de negação. De negação ali dos 60 minutos. E eu resolvi fazer então essa venda aí com essa recolhida do preço, ok? Lembrando que esse preço está no local ali onde, se ele recolher, por exemplo, até a metade do candle, a gente já vai precisar então fazer ali a nossa proteção, ok? Porque ele pode simplesmente continuar a alta dele e pegar a gente no 0 a 0, tranquilo? Então a gente não pode vacilar nesse ponto. Mas a gente precisa aceitar o stop. Por isso que eu entrei com o stop de 100 pontos, olha lá, da linha amarela até a máxima do candle, é, simplesmente ali 100 pontos, tá? A partir do meu ponto de entrada. Por isso eu deixei ali daquela forma. Então vamos aguardar essa movimentação e assim que o preço estiver colado no nosso stop ou nos dar condição de proteção, a gente retorna ali e mostra o que está acontecendo ali, atualizando então a situação da operação. Aqui nos 2 minutos, olha, você pode ver que o preço está prometendo vir nos 50%, tá? Então vamos aguardar aí, porque se ele chegar lá nos 50, a gente precisa realmente proteger essa operação, justamente porque não podemos permitir a partir dali que o preço retorne e dê o nosso stop, né? Nos pegue no negativo ali. E vou deixar aqui a saída de 500 pontos porque o preço tem alvo aqui nesses topos abaixo, tá? Nesse momento aqui, a gente não tem o que fazer, só deixar o preço trabalhar mesmo ali. Então, desde já, eu já peço que se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários também para que a gente possa juntos interagir aí e se desenvolver nesse mercado, ok? Até já a gente volta. Eu deixei meu stop ali, pessoal, de 100 pontos mesmo, pelo seguinte: ali é um topo dos 60 minutos e ao mesmo tempo um ponto de negação, o que o preço está testando lá nos 60 minutos, ok? Então, por isso que eu deixei o stop ali com 100 pontinhos. Por quê? Não usei o stop de 250 hoje. Porque se o preço não quiser cair a partir dali, ele não vai stopar a gente com stop maior, tá? Até porque o nosso stop ficou bem posicionado. E se ele quiser subir a partir dali e não cair realmente, isso mostra que a nossa entrada ali foi errada, ok? Então vamos aguardar aí, já já a gente volta. Olha isso, pessoal, só para atualizar aqui a operação, o que está acontecendo aqui nos 2 minutos, olha só. O preço, ele violinou a mínima, ele precisa fechar abaixo, ok? Se ele violinar essa mínima aqui, ó, igual ele está acontecendo aqui nos 2 minutos, olha só, nos 5 minutos também a mesma coisa, esse preço pode ser que estope a gente. Pode ser que ele venha nos 50% ainda, ok? Mas pode ser que ele estope a gente lá, tá? É, é aquilo que eu falo, a gente precisa estar de olho no movimento, tá? A gente precisa estar de olho no movimento. Esse preço, como ele violinou a mínima, ele precisa vir abaixo, tá? Ele está vindo ali com uma certa má vontade, né? Mas ele precisa fechar abaixo ali da mínima do 4. Se ele fizer isso, eu já trago a minha operação para o 0 a 0. Já tiro meu stop lá dos 100 pontos negativo e trago ele para o 0 a 0 ali com 10 pontinhos, 5 pontinhos, porque o próximo a próxima pancada do preço é para cima e aí a gente não tem o que fazer, tá? Então vamos aguardar aí se ele vai nos permitir, pelo menos, proteger a operação ou se vai nos dar stop direto. Então já já a gente retorna aí quando o preço estiver próximo aí do nosso gain, do nosso stop ou nos der a condição de proteção. Olha só, pessoal, falta 2 minutos ali e 20 o candle fechar e o preço ele não quis buscar ali os 50%, né? Ele chegou até no 61,8 ali pelos 5 minutos, ó, e está retornando ali realmente para querer pegar o nosso stop ali. Nos 2 minutos, tanto nos 2, quanto nos 5, quanto no 10, tá? Eu acho que ele realmente vai pegar o nosso stop ali. Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer. Eu não vou cortar o vídeo agora, né? Porque o preço está chegando ali colado no stop.
É o que eu disse, né? Como o stop ficou na máxima, eu falei, vou deixar 100 pontos mesmo, porque ele precisa lá buscar os 50% a partir daquele ponto ali, dessa linha amarela que foi a entrada, que foi o ponto de negação e ao mesmo tempo o topo dos 60 minutos. Mas se ele não for lá, a gente toma um stop só de 100 pontos ali e tá tudo certo. Ok? Como eu já disse em outros vídeos, né? Eu tive operações que foi exatamente assim. O preço foi lá, coladinho no stop, não pegou o stop, voltou tudo, deu condição de sair no 0 a 0, outras foi realmente direto e pagou, né? Então a gente precisa ter essa conhecimento, né, de aceitar o stop. O stop faz parte, né? Então é isso, a gente foi stopado no dia de hoje e eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, que são 9h19, né? Como a gente tomou um stop apenas de 100 pontos, eu vou dar uma pausa no vídeo e aí aguardar um pouco. Se a gente tiver uma nova oportunidade, eu retorno aqui para que a gente faça uma nova entrada, ok? Aqui nesse momento, pessoal, eu fiz essa vendinha, né? Pelo tempo gráfico de 5 minutos e de 2 minutos, né? Só que aqui agora, no caso, entrou essa volatilidade. Então, aqui eu vou ter que aumentar o meu stop para 250 pontos, realmente, pelo seguinte. Vamos ver se o preço vai respeitar essa entrada, né? E porque aqui, ó, nos 5 minutos, esse preço, ele violinou a máxima, tanto nos 5 minutos quanto nos 2, violinou a máxima, então ele tem que fechar abaixo da mínima, né? Aqui nos 5 minutos e nos 2 minutos, né? Não no tempo gráfico aqui de 10. No tempo gráfico de 10 ele pode vir só confirmar mesmo o rompimento igual ele fez aqui e querer dar stop na gente ali, tá? Mas, inclusive essa linha amarela aqui de baixo, ó, eu vou até tirar ela. Vixe, eu acho que o preço agora vai direto no stop, hein? E essa linha amarela e essa aqui ó, são alvos lá dos 60 minutos, onde o preço pode chegar ali e dar uma possível venda, né? Caramba, mais um stop diretão. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas por que você vendeu, né? Você vendeu o preço acima do topo e tal. Mas não é, a questão não é que eu vendi o preço acima do topo, né? Pela leitura do candle a candle, né? A gente faz aquela leitura, né, onde o preço precisa, o preço que rompe, candle 1, candle 2 do pullback, e o candle 3 tem que romper o topo, né? É mais ou menos assim, ó. Candle 1, né? Depois a gente tem o candle 2, que vem fazer o pullback no 50% dessa pernadinha aqui, não é isso? E depois a gente precisa do candle 3, que é a perna 3 aqui, ó, que tem que romper esse ponto, correto? Tem que romper aqui, ó, esse topo. Então, a gente faz essa leitura aqui e faz essa leitura também no tempo gráfico lá de 5 minutos, né? Então, olha só, o 14 tinha que fechar acima do 12. Se ele não fechou, esse 15 precisa cair, né? Como ele não caiu, mas também não rompeu a máxima, então esse aqui, o 16 tinha que romper. O que, que o 16 fez? Ele violinou a máxima, voltou para o fundo, a gente faz a venda, mas olha só, ele só enganou a gente aqui e subiu. Mas é aquilo que eu falo, nem sempre o preço respeita a nossa análise, né? A gente aconteceu o padrão, você entra, né? Tá acontecendo o padrão ali, você entra. Você não sabe se vai dar certo ou se não vai, né? A gente trabalha com probabilidade. Ou seja, dependendo da volatilidade, você tem que usar o stop correto e aguardar, né? Ou o preço vai, ou ele vem. Ou ele vai te pagar, ou ele vai te stopar. É mais ou menos isso, né? Então vamos ver aqui. Apesar que o preço tem alvo aqui, né? Igual eu falei, nessas máximas, ó. O preço tem alvo aqui, tem alvo lá nessa linha aqui, ó, vermelha, que é um topo, e aqui que é além de um topo, um ponto de negação. Então pode ser que esse preço continue subindo até lá,
e stop a gente de fato ali mais uma vez, né? Mas precisamos aguardar. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que esse preço ou ele recolher aqui a nosso favor, ou se ele for nos estopar realmente, eu volto aqui para o vídeo não ficar grande. É interessante mostrar, pessoal, o seguinte: às vezes o preço, a gente faz essa leitura, igual eu fiz aqui, ó, pelos 2 minutos e pelos 5, tá vendo? E olha só o que está acontecendo agora nesse momento. Às vezes é isso. Às vezes realmente é o ponto de vender. Mas aí o preço, às vezes, se você está com o stop errado, o preço dá esse tiro primeiro, antes de cair, ele dá esse avanço para frente, né? Contra a sua posição. E aí depois ele vem retornando tudo, como é o caso que ele está fazendo aqui, ó. Tá vendo? 5 minutos, foi lá, violinou a máxima. Tá vendo? Voltou para a máxima ali, né? Então, assim, por que que eu estou tranquilo na operação? Porque se eu não tivesse vendido antes, né, antes do preço dar esse impulso, eu estaria vendido nesse momento. Da mesma forma, eu estaria vendido. Então, a questão é, aceita o stop, sabendo o que você está fazendo, e aguarda, deixa o preço trabalhar, tá? Então, agora esse preço violinou a máxima, tanto aqui nos 10 minutos, quanto lá nos 5, tá vendo? Tá voltando tudo aqui no 2, ó. A gente precisa aguardar. Uma vez que esse preço chegar aqui, ó, nessa máxima do candle 2 aqui dos 10 minutos, a gente precisa ficar de olho nisso aqui, tá? Porque esse candle 4, ele ainda é o candle 2 no tempo gráfico maior. Ou seja, é o candle do pullback, tá? Então, se ele violinou a máxima lá, ele precisa vir no mínimo romper a mínima. Até porque se não fizer isso, a gente precisa pelo menos diminuir o stop aqui para a máxima do 3, né? Se ele não romper mínimo do 3 aqui, a gente precisa pelo menos diminuir o stop aqui para a máxima do 3. Porque se ele, o próximo abrir aqui, ó, e testar para baixo, e já for direto para baixo, testar mínimas, né? E der a condição de proteger no 0 a 0, a gente protege. Mas caso contrário, ele pode simplesmente vir aqui, confirmar o teste e fazer exatamente aquela pernada ali que eu disse, né? O preço rompeu, aí o próximo vai lá fazer a confirmação desse rompimento e o segundo simplesmente retorna tudo ali, violina esse fundo, né, esse rompimento confirmado e estoura o topo lá e pega o nosso stop, não é verdade? Então é isso. É, sempre que eu faço esse tipo de venda, né, igual eu fiz adiantando a venda ali pelos 2 minutos, como eu fiz aqui, ó, né? Eu vendi foi exatamente nesse 16 aqui dos 2 minutos, ó. Exatamente no 7 ali. Mas entendendo essa leitura, tá? Olha só, o preço está fazendo exatamente isso que eu falei, ó. Ele foi simplesmente lá confirmar o rompimento do topo aqui, né? Que foi exatamente aqui, ó, a máxima do 2, ó. Mas como ele violinou a máxima lá, ele precisa vir para baixo, né? Então, se ele não vir para baixo, o próximo aqui dá continuidade nessa alta, vai buscar esses alvos aqui de cima e estopa a gente de novo. Mas a gente precisa ficar de olho nessa leitura aqui. O Kendo ainda está trabalhando, a gente não pode fazer nada, tá? Falta 2 minutos e 40 para ele fechar, a gente precisa ver como que vai ser esse fechamento e como que vai ser a abertura do próximo Kendo, né? Se o próximo Kendo abrir já indo direto para baixo, a gente já precisa vir aqui, ó, rapidinho e já trazer o nosso stop, tá? Inclusive aqui, ó, não faz muita diferença, mas eu posso já trazer aqui o meu stop para máximo aqui, ó, 225 pontos. E ficar de olho nessa situação, tá? Por que que o Keno tá parando aqui, ó, tá? Ou seja, um rompe, o outro vem aqui, fica aqui cozinhando o galo aqui, como se diz, né? No banho-maria. E aí, como se diz aqui, ele só confirma esse rompimento e vai embora, né? Mas como falta aqui 1 minuto e 50 para o Kendo fechar, vamos aguardar aí se ele vai nos dar a condição de proteger ou de pelo menos diminuir o stop, ou se ele vai querer ficar aí nesse topo e ainda estopar a gente. Mas já já eu retorno aqui para o vídeo não ficar grande. Às vezes o vídeo fica um pouco grande, pessoal, mas é porque eu gosto de estar conversando, gosto de estar explicando, né? Falando sobre a questão, né? É o que eu disse, olha só. Esse candle 12 rompeu o 11 aqui nos 2 minutos, né? Então o que que aconteceu? O 13 e o 14 tinha que romper o 12. Não rompeu. Então se o terceiro não rompe o primeiro, o quarto tem que cair. O quarto caiu? Não caiu, mas também não rompeu o máximo. Então, o 16 tem que vir para baixo, né?
Aí você vende no 16, ele faz isso. Você vendeu aqui, ó, pá, ele subiu lá. Se você estava com o stop correto, ele não deu stop em você. E aí o que que ele fez? Ele simplesmente retornou ali, né? Mas ainda não nos deu condição de proteção, porque ele está no mesmo nível de preço, ok? Aqui nos 10 minutos, por exemplo, o preço está ali no mesmo nível, né? Mas aqui nessa condição, o preço já me indicou que ele ainda vai querer vir abaixo. Ele ainda vai querer vir abaixo. Olha lá o que aconteceu nos 5 minutos, tá vendo? A gente tem ali naquele momento uma negação. O preço negou uma máxima do 6, ó, o 8 rompeu, negou a máxima do 6, mas não rompeu mínima, tá? E está acima do rompimento aqui do topo, ó. Então pode ser que esse preço fique lateral e ainda assim dê stop na gente. Mas é aquilo que eu falo, né? Acontece o padrão, entra, não hesite. Porque muitas das vezes a gente hesita de entrar, o preço vai. Aí quando você, ah, meu Deus, o preço foi. Aí você entra, o preço já está voltando. Aí você toma stop. Então, assim, é mais fácil você se arriscar e tomar stop por uma atitude tomada, tá? Numa leitura correta, do que você entrar atrasado e tomar stop. Sempre hesitou, aí o preço já andou, aí quando você acha que tem que entrar, o preço já deu alvo, já te deu, já foi além do preço que poderia te dar uma proteção, e você está ali tomando stop, né? Mas é isso. Vamos aguardar aí, e agora eu retorno somente a partir do momento que o preço ou nos der condição de proteção ou nos der stop. Já já a gente retorna. E olha só isso, pessoal, o que está acontecendo? Nos segundos finais desse Candle 5, tá? Nos segundos finais ele resolveu subir. Tanto nos 5 minutos, a minha venda ela não foi errada, tá? Tanto pelos 5 minutos quanto pelos 2 minutos, eu não fiz uma venda errada. Nos 10 minutos também, após o fechamento do 4, configurou essa venda, né? Que o preço precisava vir fazer esse teste aqui nos 50%, porém, olha só, entre 4 e 2 o preço está acima dos 50 e talvez seja por isso o preço não quis cair. Pode ser que o preço caia dali para cá, pode ser que ele retorne. Esse candle 5 que subiu, ele simplesmente pode retornar todo aqui nesse candle 6 e ainda assim dar o nosso 0 a 0, o nosso alvo, não sei, mas talvez ele vá lá ainda tirar a gente, tá? Porque o preço realmente aqui nesse momento ele cumpriu com o objetivo de alta dele, né? E é como eu disse, como o preço ainda tem alvo aqui, ó, nessas linhas de 60%, né, dos 60 minutos, aliás, aqui nessa vermelha é um topo, aqui é um ponto de negação e um topo também, né? Pode ser que o preço tire a gente aqui e continue subindo, ou pode ser que ele só tire a gente ali e retorne tudo aqui para dar o nosso alvo ali, tá? Até porque, tanto nos 10 minutos quanto lá nos 5, nos dois, olha só, o candle que fechou, ele fechou abaixo do topo, né? Então, esse candle 11, ele pode simplesmente testar o topo lá e retornar e, com isso, dar ali, tirar a gente da jogada e voltar ali para dar a gente a condição de 0 a 0 ou até mesmo de sair ali com a meia meta ou com a meta inteira, não sei, né? O preço pode fazer de tudo ali, tudo pode acontecer, né? É o que aconteceu aqui nos 2 minutos, por exemplo, é exatamente isso, ó. O candle 25 ele rompeu nessas máximas anteriores aqui e o candle 26 ele pode ali tirar a gente e simplesmente nos estopar mais uma vez ali, tá? Aqui nesse momento eu deixei o preço, o stop ali, né? Na máxima, tá? Deixei o stop na máxima e com 225 pontos. Posso, inclusive, não é certo fazer isso, mas eu vou descolar ele aqui, um tique ali, ó, 235, tá? Descolar ele da máxima um tique. E deixa eu ver aí o que, que vai acontecer. Eu não vou cortar o vídeo porque o preço já está muito ali colado no nosso stop, né? E pode ser que ele tire a gente lá. E com isso vocês vão ver aí a nossa saída aí, nosso stop no dia de hoje, né? Ontem foi stop gain, né? Ontem se eu tivesse feito, por exemplo, take ou stop, né? Simplesmente colocado o take, o stop e deixado arder,
deixo o preço trabalhar, ou ele me paga ou ele me stop, ele teria nos pago, inclusive, a meta de 100 reais. Porque depois que o preço tirou a gente, né? Aí eu saí da tela, fui trabalhar, e depois eu vi, eu acompanhando o preço no celular, eu vi que o preço foi exatamente lá no alvo, no gatilho, né? Que eu tinha dito ontem que ele iria, que seria esse gatilho aqui, ó. Seria exatamente esse gatilho aqui do 51, né? O preço realmente foi lá certinho, pagou pra gente, deu uma lateralizada, desceu e depois ficou aqui descendo, subindo, né? Mas realmente ele foi certinho no alvo lá e, e é isso que aconteceu. Se eu tivesse feito o take o stop, né? Eu comprei aqui, ó, no 50% e esse candle, eu acho, na verdade, o que que aconteceu? O preço, olha lá, pessoal, o que que eu falei em relação ao preço, tá vendo? Eu fiz a venda corretamente, né? E o que que eu disse? Esse preço 6 aqui, se ele realmente quiser cair a partir desse ponto, né? Confirmar a venda que foi feita aqui, ele realmente volta tudo dali. Pode ser que ele nos dê ainda a possibilidade de colocar o preço aqui no 0 a 0, né? E aguardar o preço chegar até os 50% ali, para nos dar aqui pelo menos uma quase meia metinha ali, né? Ou até mesmo vir buscar o nosso alvo, tá? Porque o preço está numa região de topo lá nos 60 minutos. Então foi por isso que eu fiz a venda. Mas ontem aqui, olha só, eu vendi aqui, tá? E aí eu precisava que esse preço chegasse aqui, nesse gatilho 47, ó, viesse testar lá. Nesse Candle 3, se ele fosse testar lá, eu teria salvo a metade da meta, né? Eu teria salvo a metade da meta. Depois, inclusive, dava até para comprar de novo aqui no 4 e continuar com o preço, tá? Mas inicialmente eu tinha colocado o meu alvo aqui, né, no dia de ontem. Eu tinha colocado o meu alvo aqui, ó, nesse fechamento aqui do 51 e o preço realmente foi lá e deu o alvo, né? Mas antes disso, eu não sei, cara, em que momento da operação eu estava protegido aqui com 25 pontinhos, né? Olha só, eu entrei aqui e aí eu estava protegido com 25 pontinhos, né? Olha só, com 25 pontinhos ali. Então, quer dizer, o preço 4 que me tirou, ele não teria me tirado se eu tivesse continuado na proteção com 25 pontos. Depois que eu fui ver quando o preço me tirou com 50 pontos, ou seja, em algum momento eu arrastei o stop para 50 pontos. Ok, olha lá, tá vendo? Foi só o tempo do 4 me tirar e foi no gain. E eu não vi isso, o momento que realmente aconteceu isso, né? Eu não vi esse momento que eu fiz esse arrastei esse stop. Eu acho que eu esbarrei nele, alguma coisa, mexi em alguma coisa e o preço foi para lá. Depois que eu vi que aconteceu isso, mas eu estava protegido inicialmente com 25 pontinhos só e o preço não teria tirado e teria pago, né? Mas às vezes a gente mexe ali na ferramenta Fibonacci, eu arrasto um tempo para cá, outra, e acaba acontecendo isso. Você move o stop ali, nem vê que você moveu o stop, e aí quando você vê, já era, né? E depois o resto do dia ficou assim, ó, né? Depois eu fiz essa operação aqui também, ó. Aí peguei aqui, eu acho que saí na mínima do 18, ó, deu 398 pontos, né? Porque assim, depois que eu faço, olha lá, pessoal, o preço, ó, tá vendo? Que a gente tem que fazer a leitura correta, botar o stop no lugar correto, aceitar o stop, entende? É isso, se ele vier para 50 aqui, ó, eu já preciso proteger essa operação, porque a gente já veio de um stop, né? Então eu preciso proteger essa operação aqui, a partir do momento que ele chegar nesse 50%, né? Se ele vier aqui no 50. Se ele não vier no 50, eu ainda não posso mexer nesse stop. Eu posso diminuir o stop aqui para o ponto de abertura do Kento, tá? Posso simplesmente fazer isso aqui, ó, descer para cá, tá? Mas ele precisa fechar abaixo ali da mínima do 4, né? Que foi exatamente o que eu disse. Por quê? A gente tem esse 50% e olha lá onde é que ele está parando, tá? Exatamente no 38,2 desse, desse ponto. Então daqui ele pode simplesmente retornar tudo para cima, que é o que ele está dizendo aqui nos 2 minutos, olha lá, ó, tá? Tá acima aqui, ó, do topo do 38,2, olha lá. Rompeu o topo, tá fazendo pullback no topo dos 2 minutos aqui, ó. E dos 5 também, ó. Então por isso que eu não posso ainda mexer no stop. Eu preciso que esse candle feche abaixo. Se ele não fechar abaixo, infelizmente, eu só posso diminuir o meu prejuízo. Porque a partir dali o próximo candle pode resolver subir tudo e aí, ou até mesmo esse candle aqui pode retornar tudo ali do nada e pegar o nosso stop lá em cima ainda, tá?
Então ontem foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu estava protegido com 25 pontinhos aqui a partir do momento do fechamento desse candle, tá? E aí, com esses 25 pontinhos, o preço não teria tirado a gente e a gente teria conseguido bater a metinha de 100 de 500 pontos, né? A minha saída estava lá, ó, acho que foi isso, 500 pontos estava dando ali. Exatamente, ó, 500 pontos, né? Olha só, pessoal, o que o preço está fazendo. 1 minuto e 48 para fechar. Vamos ver como vai ser o fechamento desse candle, porque ele está chegando num ponto onde eu preciso proteger a minha operação e eu não posso permitir que o preço volte a partir desses 50 e stope a gente. Como eu disse, esse preço ele tem algo naquela linha amarela ali em cima e naquela vermelha lá mais em cima, tá? Então pode ser, ele pode simplesmente fazer o pullback aqui no 50, retornar tudo para ir lá, correto? Então a partir do momento que ele chegar aqui, ó, nesse 50%, falta 1 minuto e 15 ainda para o preço, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou de olho aqui nos 5 e nos 2 minutos também, para ver como que o candle vai fechar ali, né? Se ele fechar abaixo dos 50, melhor ainda. Aí a gente já arrasta o nosso stop loss para o positivo e aguarda, né? A gente não pode descer muito o stop, eu vou ter que simplesmente proteger ali com uns 30 pontinhos, 25 pontinhos no máximo, 30 pontinhos, e deixar o preço trabalhar, né? Porque a partir do momento que o preço perder aqui, se o preço realmente, o próximo candle, olha só, o preço está fechando aqui já, ó, 30 segundos para fechar. Ele está fechando onde? No 50%. Ele chegou no 50% do movimento, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso. Agora, se ele perder os 50, imagine que nesses 20 segundos aqui ele vem aqui, ó, fecha abaixo aqui da mínima do 2. Imaginou? Tudo pode acontecer, ele pode dar uma escorrida ali e aí a gente já protege essa operação ali com 100, 150 pontinhos, porque senão, meu querido, a traulitrada é grande. Ó, fechou lá e já foi voltando. Então aqui a gente já faz isso, ó. A gente já protege, né? Olha lá. Será possível que ele vai tirar a gente ali? Já deixa aqui protegido com 25 pontinhos e deixa o preço trabalhar, né? O preço já deu condição de proteção, já fechou essa barra enorme, então agora a gente deixa o preço trabalhar. Vamos ver se ele vai, como ele devolveu a máxima do dia de hoje, que foi a máxima do Candle 1, vamos ver se esse preço agora, se ele vai dar o nosso alvo ou não, né? Vamos ver se ele vai dar o nosso alvo ou não. Nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques nessa barra para que o preço volte um pouco mais ali para cima, deixar mostrando só a FIBO ali, e aí eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vamos aguardar o que vai acontecer, se esse preço vai pagar para a gente ou se ele nos deu a condição de proteção, mas ele parou nos 50%, e olha só, ele parou carecão, simplesmente carecão. Isso é ruim, porque toda vez que acontece isso, quando o candle fecha careca, cara, esse candle, o próximo candle dá um contra. Olha só, careca no 5, careca no 2, careca no 10, pô. Costuma esse candle aqui, ele dá um contra assim e volta tudo. O mesmo que desceu, a mesma quantidade que desceu, volta tudo, tá? Olha só, esse candle desceu, olha, vamos ver aqui, ó. Ele desceu a partir da abertura 395 pontos, tá? É ruim isso, porque quando o preço vai assim, ó, ele fecha a careca aqui, fechou careca, o próximo que abre já nem vai para baixo, ele já abre voltando tudo. Acontece exatamente como aconteceu isso aqui ontem, ó. Candle 10, Candle 11, tá vendo? Candle 9, 10, 11, 12, o mesmo que sobe, desce, o mesmo que sobe, desce, o mesmo que sobe, desce, ou seja, nessa condição, o preço costuma tirar a gente ali e infelizmente não paga pra gente, tá? Então, é óbvio que o alvo da operação é sempre os 50%. Sempre que a gente entra numa venda de topo, o alvo é os 50%. Se você compra um fundo, o alvo é os 50%, né? Mas, para quem trabalha com um contrato só, igual no meu caso, né? Mas, por exemplo, você tem o poder da parcial, o preço bateu aqui, igual que fechou no 50,
Você entrou vendido aqui, fechou no 50, faz a parcial, joga seu preço médio para cima, se protege lá na entrada e aí você está protegido. De qualquer forma, você tem um certo ganho ali, né? Mas vamos ver se o preço não é, vai nos dar a condição de esse candlestick aqui, ó, se ele vai dar a condição de vir abaixo. Se esse candlestick vir abaixo aqui, por exemplo, né? A hora que estiver chegando aqui, ó, para baixo da mínima do 2, por exemplo, eu simplesmente posso arrastar o meu stop aqui para os 50%. Aí sim eu já garanto pelo menos, sei lá, R$ 40. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Isso, R$ 40, né? Se esse candle vier perder a mínima, tá? Se ele não subir dali e vier perder a mínima, a gente já garante ali é, os nossos R$ 40 ali e a gente fica R$ 20 positivo, né? Porque a gente tomou um primeiro stop de R$ 20. Olha só o que está acontecendo aqui nos 2 minutos, tá vendo? Esse candle 30, ele rompeu a mínima do 29 anterior aqui, rompeu o mínimo anterior e fechou abaixo de 50%. O candle 31 é o candle do pullback, né? É o candle que precisa realmente subir. Ele subiu até onde? Até o topo rompido e devolvido. O candle 12, ele tinha que romper a mínima do 30. Ele não rompeu. Esse candle 12 dos 2 minutos, ele tinha que romper a mínima do 30. O que que ele fez? Ele fechou acima dos 50%, tá? Então pode ser que esse preço vai ficar agora um pouco lateral ali, até resolver ou perder para baixo, ou voltar tudo para cima e tirar a gente no 0 a 0 e aí a gente fica com um stop e com um 0 a 0. Mas eu acredito que pelas configurações ali dos 5 minutos e do 10, eu acredito que esse preço nos permita pelo menos sair aqui com R$ 20 positivo, né? Porque a partir do momento que ele perder a mínima aqui do 2, que ele passar abaixo aqui do 38,2, se ele fizer isso, aí eu posso garantir já pelo menos a metade aqui do caminho, né? Eu trago meu stop, que está lá em cima no positivo, eu trago ele aqui para os 50%. Porque se o preço não quiser passar desse ponto do 38, que é uma região de compra, ele simplesmente volta tudo e estopa a gente ali. É o que está acontecendo aqui nos 5 minutos, tá vendo? Ó, fundo 1 aqui no 38, a gente tem mínimas do 2, 3 e 4 ali, abaixo dos 50, porém na região do 38, que é uma região de compra, a gente tem o candle 12 dos 5 minutos fechou exatamente aqui, o candle 13, que é a abertura das 10 horas, tá vendo? E o candle 14 ali querendo retornar. Ou seja, esse candle 13, ele passou a ser agora o candle 1, tá? E esse candle 14 precisa fazer o papel dele ali de ou ficar por ali mesmo ou cair, né? Ou ficar por ali mesmo ou cair. Então a gente vai aguardar aqui o fechamento desse candle 7 para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar grande demais, né? E eu falo demais, e aí vocês já viram só, né? Olha só o que eu disse aqui nos 2 minutos, tá vendo? Agora, o candle 33, ele rompeu, ele fechou abaixo aqui das mínimas do 30, do 31, tá? Mas vamos ver. Aqui a gente tem fundo 1, fundo 2, a mesma coisa que está acontecendo lá nos 2 minutos, nos 10, tá vendo? Mas o preço não quer cair dali. Ou seja, se esse preço fechar desse jeito, ou se ele realmente quiser retornar tudo ali, infelizmente pode ser que a gente não consiga descer mais o stop, tá? Mas é aquela questão, a primeira proteção a gente fez, né? Que é a proteção da conta, tá? A proteção da conta. Tá? Vou deixar 30 pontinhos ali, porque não faz sentido nenhum. 25 e 30 ali não vai dizer nada, tá? É, é o que eu falo, a conta estando protegida é o que importa. Porque o que está piscando aqui na boleta, ele não é nosso, ele só é nosso a partir do momento que o preço te permite proteger ou a partir do momento que o preço dá o seu alvo, correto? Então vamos ver, se esse preço vier testar o fundo aqui do 2, ele precisa de cara já dar continuidade, né? Se ele não fizer isso, o próximo candle ali retorna tudo para cima e aí a gente já pode inclusive apertar o nosso stop para sair. Eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente retorna já já. Olha pessoal, o que está acontecendo ali, ó?
Tá vendo? O preço perdeu a mínima do 2, agora ele tem que ir. Esse candle 8 tem que ir. Então o que que eu vou fazer aqui nesse momento? Se ele não for, a partir dali ele tira a gente. Lá em cima, no 0 a 0. Então ele precisa ir. Então, nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar o meu stop aqui, ó, para 200, para 50, exatamente para ponto de abertura dele. Porque se ele voltar dali já era. Se ele voltar dali, a traulitrada para cima é absoluta. E aí ele vai pegar a gente lá em cima no 0 a 0 e não vai fazer sentido, tá? Então eu vou deixar o preço trabalhando dessa forma e o meu preço já está ali nos 50%, né? Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar para metade aqui, ó, para 250, porque se ele voltar dali, ele retorna tudo e vai pegar a gente lá em cima de qualquer jeito. Então pelo menos a gente garante meia meta. Ou seja, nesse ponto que ele está aqui, ele pode simplesmente dar um tiro para cima ali e já era. Ou ele vai lá pagar a gente a metinha de 100, tá? Porque aí a gente fica positivo aqui é, na nossa conta, né? Ou ele vai lá pagar a gente, ou se ele chegar aqui, ó, próximo ali, faltando, sei lá, 10, 20 pontinhos, eu desço aqui pro 38,2, tá? Eu não vou cortar o vídeo agora, justamente porque ele tá. Deixa eu ver quantos pontos ele tá aqui do preço. Ó, 74 pontos. Entendeu? Esse preço ele precisa ir. Senão ele volta dali, ó. Inclusive, vou fazer isso aqui, ó. Vou enforcar o preço aqui no 38, tá? Vou enforcar porque se ele voltar dali, esse preço vai para cima. Então ele vai tirar a gente ali de qualquer jeito, olha lá. Entendeu? Ele vai tirar a gente ali. Pode ser que ele vá? Pode ser que ele vá. Porque olha só, ele está fazendo só o pullback aqui no, nos 2 minutos, ó. Ele rompeu o 38 aqui nos 2 minutos, mas olha lá. Ele. Deixa eu ver aqui. O fechamento dele. O fechamento dele não rompeu a mínima do 2 lá nos 2 minutos, ó. Tá? Então pode ser que ele ainda vá lá pagar a gente, ou pode ser que ele retorne dali. Mas, é, entendendo a leitura, a gente precisa realmente sair aqui, ó, porque ele pode simplesmente retornar tudo ali, tá? Então aqui a gente ficou positivo, né? A gente fez duas operações, a gente ficou positivo aqui em R$ 44, né? A gente tomou um stop e um take. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. É, compartilha o vídeo e deixe seus comentários para que a gente possa se interagir aí e crescer, né, nesse mercado aí, se desenvolver, discutir operacional, compartilhar as experiências. Olha só, a gente saiu aqui então, acho que com 333 pontos, tá? E pode ser que o preço vá lá, ó, realmente pagar para a gente o 100, tá? Mas é melhor a gente garantir o nosso ali do que a gente correr o risco, né? Às vezes ele fica aqui assim, ó, fica, no minuto final ele retorna tudo ali, tá? Mas ele vai, ó. Parece que vai. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui ordem executada. Exatamente, ó. A gente vendeu aqui no primeiro momento, ele estopou a gente com 100 pontos. E depois a gente vendeu aqui no 119,460, né? Exatamente ali, ó. E saímos aqui no 38,2 com 320 pontos, tá? Nesse momento, olha só, o preço chegou a dar mais 120 pontos a partir da nossa saída ali, tá? Então pode ser que ele realmente vá lá, de fato, pagar pra gente a metinha de 100, que seria esse preço aqui, ó. Ó, tá vendo? Mas aí eu apertei o preço ali no 38, ele voltou lá e tirou a gente. Lá nos 2 minutos, ó, ele rompeu, agora ele está confirmando o rompimento. Pode ser que ele continue dali e pague a gente, e pode ser que ele retorne tudo daqui e não pagaria a gente, tá? Então é melhor a gente sair no seguro, tá? Já que o alvo seria os 50%, nada mal ter saído aqui no 38, tá? Uma vez que o preço perde o fundo aqui, ele tinha que vir para baixo mesmo, tá bom? Mas olha só, lá nos 5 minutos agora que rompeu, tá? Então daria assim para continuar ali na operação por enquanto. Só que nos 2 minutos aqui o preço pode simplesmente retornar ali para o 38 e fechar acima e dar continuidade na alta, né? Porque, como eu disse, o preço ainda tem esses alvos ali para cima, né? Aquelas linhas amarelas e vermelho ali.
Então pode ser que ou ele venha fechar gap também, não sei, tudo pode acontecer, né? Mas é isso. Um abraço e até o próximo trade. E agora nós precisamos ir ao trabalho. Não posso mais ficar aqui. Um abraço, pessoal. Deixa o like aí, pessoal. Compartilha o vídeo e deixa os comentários. Mais uma vez eu peço aí, não me deixe falando sozinho não, pessoal. Vamos que vamos se interagir aí. Tranquilo? Um abraço a todos e até amanhã.